Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento. Aqui na introdução do Novo Testamento, o tópico é o 4, as igrejas na Europa, página 1435. Na Ásia Menor, o cristianismo, embora introduzido primeiramente nas cidades, espalhou-se ao final do século I para as vilas do interior. As igrejas nas vilas se tornaram uma importante característica da Frígia, e a Bitínia já foi mencionada. No entanto, na Europa, as comunidades cristãs permaneceram concentradas em cidades por mais tempo. Provavelmente foi Paulo quem fundou 3 igrejas na província da Macedônia: Filipos, uma colônia militar romana; Tessalônica, hoje Salônica, residência do procônsul e porto principal; e Bereia, um centro regional. Desde o seu início tinham estado em contato com a Ásia Menor. Por consequência, os mesmos perigos, especialmente o gnosticismo, que ameaçavam Antioquia e a Ásia, também afetavam Filipos. Na Acaia, Paulo tinha trabalhado mais tempo, com poucos resultados em Atenas, mas com algum sucesso em Corinto, na época a maior cidade da Grécia, e em seu porto Cencreia. A primeira carta de Clemente, enviada a essa igreja em 96 d.C., indica que tinha se tornado uma igreja muito grande, mas prejudicada por divisões. Muitos cristãos estrangeiros a visitavam, fazendo assim que a notícia das desavenças se espalhasse rapidamente. Talvez daí o evangelho tenha sido levado para Creta. Mas a causa da desunião que deu testemunho tão negativo da Igreja Universal foi o conflito entre a burocracia e o espírito. No oeste do Mediterrâneo, Roma é a única igreja de que temos alguma informação. Embora também houvesse uma comunidade no porto napolitano de Puteoli antes da chegada de Paulo. O início do cristianismo na Gália e no norte da África pode ter ocorrido também no século I. A igreja em Roma foi iniciada por missionários desconhecidos. Ali no final da sua vida, Paulo trabalhou durante alguns anos de maneira desimpedida, se não totalmente livre. Alguns da casa imperial se converteram, mas como só o imperador tinha 20.000 escravos, está claro que muitos podem não ter pertencido aos libertos. A tradição também relata que Pedro veio e morreu em Roma, como João indica em seu evangelho. Ele foi crucificado. A perseguição aos cristãos em Roma, em 64, é brevemente mencionada por Suetônio e em detalhes por Tácito. Talvez foi nessa época que os 2 apóstolos foram mortos como mártires. Se a igreja em Roma era particularmente vulnerável à perseguição, a casa imperial também estava aberta para a influência do cristianismo por meio de seus servos. Há evidências de que o reinado de Domiciano, parentes do próprio imperador, foram acusados de serem cristãos e condenados por isso. Mas essa igreja não servia a pessoas de língua latina, mas grega, cuja índole cosmopolita permitiu que mantivesse uma natureza universal e não paroquial. E na derrocada do paganismo, o cristianismo oferecia uma nova esperança para o mundo. Quadro cronológico. No quadro cronológico tem aqui, no caso, 37 a.C., 31 a.C. e 4 a.C. Vai estar o Augusto, procurador, como imperador, procuradores da Judéia, Herodes, o grande rei, e Arquelau, tetrarca. Eventos da história cristã ou judaica.
Antipas é tetrarca da Galileia e Pérea. Filipe é tetrarca da Itureia e Traconites. Aí vem 6 depois de Cristo, 14 depois de Cristo, 26 depois de Cristo, 29 a 30 depois de Cristo, 36, aí já até 36. Imperador é Tibério, procuradores da Judéia é Copônio, Marco Ambívio, Ânio Rufo, Valério Grato e Pôncio Pilatos. Até 36, né? Eventos na história cristã-judaica, a crucificação e ressurreição. Aí vem 40 depois de Cristo e 41 depois de Cristo é o imperador Cláudio. Os procuradores da Judéia é Herodes Agripa, que é rei. Eventos na história cristão-judaica. Está marcado como 37 depois de Cristo, né? Herodes Agripa sucede Filipe e Antipas. Calígula profana o templo. Olha só. Calígula, tá como Calígula profana o templo. 40 depois de Cristo. Morte de Tiago, filho de Zebedeu. Morte de Herodes. Viagens missionárias de Paulo, 41 a 54. 45 depois de Cristo, como procuradores da Judéia, está Cúspio Fado, 46 depois de Cristo, está Tibério Alexandre, 48 depois de Cristo, está Ventídio Cumano. Qual que é o evento? Os eventos da história aqui é fome. Data 49 depois de Cristo até 61 depois de Cristo. Imperador é Nero. Procuradores da Judéia de 49 a 61. Está marcado a partir de 52 Félix e a partir de 59 Pórcio Festo e 61 tá Albino. São os procuradores. Eventos na história cristã e judaica. 49 depois de Cristo. Concílio Apostólico Galho, governador da Acaia. Aí pulando para 64 depois de Cristo, a morte de Tiago, irmão do Senhor, incêndio de Roma e perseguição aos cristãos, a revolta dos judeus. Agora a partir de 66 a 98, né? Os imperadores em 69 é Vespasiano, 79 é Tito, 81 Domiciano, 96 Nerva, 98 a 117 depois de Cristo é Trajano. Aí os procuradores é Gécio Floro, em 64 depois de Cristo. Eventos na história cristã ou judaica. A partir de 64 é incêndio de Roma e perseguição aos cristãos. 69 revolta dos judeus. 70 destruição de Jerusalém. 81 mais perseguições aos cristãos. Então, aí no caso é as tabelas. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda tabela das datas, né? E dos imperadores e procuradores.